Sejam todos bem-vindos ao Conversas Acadêmicas de hoje. Hoje estou aqui com a doutora Carolina Ferraz, médica otorrinolaringologista, médica do sono, que vai conversar um pouquinho com a gente a respeito do ronco, a apneia, enfim. Bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite, Janaína, uma alegria estar aqui. Sempre bom a gente estar compartilhando com as pessoas um pouquinho de conhecimento, porque isso é muito comum, hein, que a gente vai falar hoje. Aliás, eu costumo dizer assim, Carol, que é tão comum porque todos nós dormimos, né? Então, afinal, roncar é normal? Não é, não. Não é, não. E aí, gente? É comum, mas não é um fenômeno normal, tá? Então, por que a gente ronca, né? O que é o tal do ronco? É o barulho que o ar está fazendo na tua inspiração e na expiração quando ele está passando nas vias aéreas. O normal não era passar tranquilo? Se tá difícil, vai turbilhonar e fazer barulho. Então, o ronco é esse barulho do ar turbilhonando. O ronco é o sinal de que o ar não tá passando tranquilo entre as narinas, o nariz, a rinofaringe, as partes da garganta e chegando no pulmão. E aí, como você disse, gente, mas todo mundo dorme. Será que todo mundo ronca? Será que tem um mito, né, que dormiu tão bem que estava roncando? É verdade, a gente já ouviu falar isso. Mentira. Não dormiu bem, então. Não dormiu bem. É isso aí. Então, assim, tem algumas coisas, né? Mas na real, a gente sabe que, às vezes, dormir profundo... Então, quando a gente bebe, deita de barriga cheia, tá muito cansado... Né? Aí, a gente tem um relaxamento maior. E tem um estágio do sono, que é um relaxamento muscular bem grande, que é no sono REM, que realmente a gente tem até, às vezes, mais ronco, porque é um relaxamento. Então, sempre que o músculo relaxar demais da garganta, isso a dona Janane manja pra caramba, porque músculo de garganta, essa mulher sabe muito, gente, vai ter essa chance de fazer um barulho, né? Porque a gente tá relaxando e aí vai ficar estreito. Ficou estreito, passa arranhando, esse arranhão é o bendito do ronco. E existe, assim, causas específicas desse estreitamento? Ou, por exemplo, pode ser, como você já sugeriu, algumas questões, né? A bebida, né? As questões do até o cansaço excessivo, não sei. Mas existe alguma coisa específica de causa? Tem algumas coisas específicas que a pessoa não é só... Não, mas peraí, meu filho... Não bebe, não dorme de barriga cheia. Por que ele ronca todo dia, doutora, se não é normal? Então, algumas pessoas podem ter alguma coisa na garganta ou na narina, na cavidade nasal, na garganta, que não deixa o ar passar. Por exemplo, a amígdala muito grande. Então, a gente tem aquelas bolas na garganta que abre assim na frente do espelho e vê duas bolonas que quase incomodam a campainha, a úvula. Isso pode ser um fator. Criança, principalmente, tem uma tal da carne esponjosa, que é o adenoide. Então, lá no fundo do nariz, depois da coana, quando a gente já juntou as cavidades nasais e vai passar para a garganta mesmo, ali é natural que a gente tenha um órgão de defesa, mas que em algumas crianças ele pode estar muito grande. E aí, se ele está muito grande, o ar que entra no nariz, no final da inspiração, passa apertado. Faz o barulho. Desvio de septo, alguma coisa no meu nariz. Às vezes, a gente mesmo que está gripada, tipo, eu nunca ronco, gente, mas peguei uma gripe essa semana, meu nariz entupiu. Ficou com congestão. E aí eu ronquei. Até você comentou, doutora, a respeito do desvio. Todas as pessoas têm desvio de septo ou não? Não tem. Porque assim, uma vez eu ouvi falar que mas todo mundo tem um desvio de septo, né? Olha, tem estatística de 84%. Que é alto, né? Todo mundo. Não é todo mundo, mas é próximo. Mas é bastante. Só que o desvio de septo, nem sempre ele é obstrutivo. Então, primeiro vamos lembrar aí o que é o septo nasal. É essa travezinha aqui, gente. Ela vai dividir. Ela tá bem no meio do nariz. Só que ela não divide só aqui na parte de fora. Tudo até lá dentro, embaixo dos seus olhos, está dividido nesses dois ladinhos. Então, esse septo, ele pode estar assim retinho ou ele pode fazer umas curvas. E aí, um lado vai ficar mais obstruído. Toda vez eu tenho que pensar em operar, em cuidar desse problema? Não exatamente. Quando eu passo a respirar de boca aberta, e aí se eu respiro de boca aberta, minha língua vai relaxar e eu vou roncar, eu vou poder realmente ter que pensar. Ou quando eu vou fazer atividade física e me falta ar, porque simplesmente eu não consigo. A gente tem que lembrar que o nariz tem função. O normal é respirar pelo nariz, sem barulho, né? O nariz não tem que assoviar, não tem que roncar. A respiração tem que ser uma inspiração nasal, você inala e exala pelo nariz, sem um barulhão, né?
leve, né? Tranquilo, leve, né? Que isso até a gente hoje, nesse mundo louco, a gente pode pensar que talvez faltou, que você estava me falando que o Will Smith ontem perdeu a cabeça. Se ele tivesse respirado fundo... Nós estávamos falando ontem sobre o episódio do Oscar, né? Que aconteceu, gente. E a gente estava falando quantas vezes uma respiração pode acalmar uma pessoa, Pode, né? sim. Oxigena melhor, pensa. E às vezes a gente pensa, então, o que isso tem a ver? Porque o ronco está estressando. Então, essa dificuldade respiratória, se o ronco é sinal de dificuldade de passar o ar, talvez o meu sono não seja tão bom. E aí, a gente tem até um leque de problemas que pode acontecer aí. E existem diferentes tipos de ronco, doutora, ou não? Então, primeiro, eu gosto de falar que existe muito tipo. Tem inspiratório, expiratório, tem o alto, baixo. Agora, diferente do que as pessoas acham, não tem um ronco mais alto, não é mais prejudicial à saúde. Olha, isso é importante, gente. Tá? Então, a gente tem alguns trabalhos científicos que mostram que a vibração causada pelo ronco poderia ser um achado. Isso se a gente não estiver falando da limitação da quantidade de ar mesmo, que daí a gente vai entrar numa outra partezinha da nossa conversa aí. Mas então, só guardar que ele ronca, mas ronca baixinho, então tudo bem. Esse ronco baixinho, se vibra muito, pode machucar aqui a carótida e aumentar a chance de ter derrame. Olha isso, gente. Não dá, né? A importância e é uma coisa que normalmente a gente não leva isso, né, a sério. De repente, algumas pessoas estão tendo, pelo ruído mesmo tá baixo, não estão tendo a percepção do quanto pode ser prejudicial, né, para uma boa qualidade de vida também, né, porque a gente tá falando aí de qualidade de vida também, prazo, né? A gente quer longevidade. Exatamente. Hoje a gente fala tanto sobre a longevidade com qualidade. Então, mas a minha bisavó morreu com 90, tá? E como é que ela tava dos 60 ao 90? Era uma vozinha com limitação. E hoje não é bem o que a gente quer, né? Então, às vezes vem o paciente com 70 anos e fala, doutora, eu não quero tratar esse ronco. Não quero nem saber se tem problema a mais ou não. Porque eu já ronco faz 20 anos, deixa assim. Olha só. Só que daí, como é que você chega nos 90? Isso aí. E normalmente, doutora, tem uma estatística, alguma coisa que fala a respeito de que homens roncam mais que mulheres? Isso é verdade ou é mito? É verdade. Ganhamos uma, pelo menos. Uma. Assim, a gente ganha, mas eu não sei até quanto tempo essa estatística vai se manter. Porque a mulher, a gente, quando tem o progestágeno e o estrógeno, que são os hormônios femininos, a gente é inteira elástica. Então, a nossa musculatura, inclusive essa musculatura da garganta que a gente estava conversando, ela é mais elástica. E aí, a gente ronca menos. Então, fica mais difícil de passar o ar, mas nós temos uma adaptação. Depois da menopausa, a gente já perde essa flexibilidade e começa a roncar. Então, é muito frequente a mulher começar a roncar só depois, com 50 anos. Olha isso. E agora, com o envelhecimento da população, a gente pode ver uma alteração. Mas é quase 3-1, viu? Tem estatística que fala que é 2,5, 2... Então, cada homem ronca o dobro. O dobro de uma mulher, olha isso. Mas depois da menopausa, a gente fica igual. Fica igual. E quando que a gente deve se preocupar e procurar um médico? Por exemplo, eu tô achando, será? Porque, assim, às vezes, assim, por exemplo, a pessoa está dormindo, se não tem, por exemplo, um companheiro para observar, é difícil ele saber que está tendo ronco ou problemas com a apneia, enfim. Ele vai descobrir isso como, né? Acho que fica as dicas do tomar água à noite. Olha que interessante. Como é frequente, o pessoal às vezes leva a garrafinha e não percebe. Por que eu tô tomando água? Para umidificar. Mas se o ar estivesse entrando pelo meu nariz apenas, ele ia entrar aquecido umidificado. Então, não ia precisar tomar água. Se eu tô ficando com a boca aberta, é porque meu nariz congestionou ou porque tá tendo a própria vibração do ronco. Tem gente que fala que de manhã eu acordo com a garganta ardendo. Tomo água para ver se diminui. Isso é um fator ali. Tem outras pessoas que percebem que dormem e acordam meia boca, né? Tipo, nossa, eu dormi ontem às 10h30, acordei hoje às 7h, parece que não foi legal, porque você pode passar a noite inteira nessa briga de puxar o ar com mais força para compensar o ronco que tá ali, né? Então, o ronco tá uma obstrução e você fazendo força. Aí o sono não é tão profundo, você não descansa tão bem. E tem algumas outras coisas que a gente não sabia, mas hoje a gente sabe que tem aquelas pessoas que, olha, se você tá roncando 4 vezes por semana e tem pressão alta, tem diabetes,
já tem o IMC acima de 30, um pescocinho um pouquinho mais largo ali na mulher, em torno de 38 centímetros, um homem com um pescoço de 41, 42, na camisa 4 do marido não tá fechando e ele tá roncando todo dia, essas pessoas têm um altíssimo risco de ter, além do ronco e esses prejuízos que a gente comentou, de boca seca, irritação da garganta, um sono não reparador, talvez eles tenham a apneia obstrutiva do sono. Ah, interessante. Que aí é uma outra doença que é bem mais grave do que o ronco simples, tá, gente? E que a gente tem que ter um certo cuidado, né, doutora? Tem que procurar um profissional, né? Porque a diferença entre a apneia e o ronco, ela existe, né? Existe. Quando que a gente tem que fazer o bendito do exame do sono pra gente ver. O que é diferente da apneia do ronco? Então, o ronco é a dificuldade do ar passando, fazendo barulho. E a apneia é quando para o fluxo de ar. Então, não entra e não sai. Ficou parado. Com isso, a troca de gás carbônico, a entrada do oxigênio diminui. Imagina um corpo que fica a cada minuto sem oxigenar. Vai dar caca. Então, quando a gente para e explica para o paciente, olha, a apneia não é uma questão do teu ronco, né? Essa pausa da respiração que não precisa ser longa. As pessoas acham, mas é 10 segundos. É rápido, né? Parou. Depois, tanto que as pessoas relatam, né? Mas levou um susto. Imagina quantas vezes pode estar acontecendo à noite e por quanto tempo. Então, imagina que eu falo isso pro paciente. Se eu pegar uma sacola plástica, colocar no seu rosto 200 vezes à noite, você acha que você vai dormir bem ou mal? É a mesma coisa, porque a gente está realmente restringindo a troca gasosa. Então, a gente sabe que a apneia do sono causa muitos prejuízos. Além do aumento de doença cardiovascular, então, a apneia do sono, mesmo em paciente magro, causa hipertensão arterial, causa remodelamento cardíaco, causa arritmia, causa demência, que muita gente não sabe, né? Porque não está oxigenando, não está fazendo faxina cerebral, piora a nossa imunidade. Então, basicamente, se você dorme, todo ser humano precisa dormir, a gente tem que estar atento ao ronco, assim, que porque esse barulhinho traz uma qualidade de vida, né, Carol? É muito importante. E assim, existem hoje tecnologias que a gente pode dizer, além de todo o tratamento que talvez exista a nível clínico, existem tecnologias que podem colaborar para amenizar ou então para solucionar o problema? Tem muito. Então, a cura, né? Quando a gente fala solucionar, a gente pensa assim, curar. Nunca mais vou ter ronco. É difícil eu pensar nisso. Por quê? Porque é uma doença da evolução. Né? Então, conforme eu vou estar envelhecendo, a tendência é essa musculatura tá indo. Então, quanto mais saudável flácida, né, eu envelhecer esses músculos, maior a chance de eu ter de estar bem e não ter o desenvolvimento do ronco. Mas além da gente poder corrigir, então, aqueles fatores que a gente falou da adenoide, da amígdala, do desvio de septo, que isso daí dá para corrigir, tem tecnologias que os dentistas fazem, que é um molde que puxa o queixo para frente. Existe um equipamento para os pacientes, isso é mais para quem tem realmente aquela restrição, a apneia do sono, né? A parada do fluxo, que é um compressor de ar. Falam compressor de ar, meu Deus, aquela coisa da UTI. As pessoas falam, eu não quero ficar com... Como é que entubado. Eu ouvi? Eles falam. Eu não vou ficar com coisa pendurada para dormir, não vou conseguir dormir, né? A maioria das pessoas falam isso, né? Consegue dormir super muito bem. Melhor, né? Então, a gente tem que ir falando bastante para a gente pensar. E aqui no Brasil ainda não chegou, mas uma das tecnologias que está super assim avançado lá fora é colocar como se fosse um marca-passo da musculatura da língua. Então, fazem um implante, colocam o implante. E hoje eles já têm uma tecnologia que nem precisa. A pilha, você gruda no teu queixo aqui embaixo. Jura, Carol? E é isso aí que vai chegando. Então, a gente está abrindo um leque. Então, desde aparelho, as cirurgias, a correção, o tratamento ortodôntico mesmo. Às vezes é uma mordida que está alterada. Então, a gente diz que o ronco é muito multidisciplinar, né? Porque todo profissional que mexe com respiração e boca tem a ver com o tratamento de ronco e apneia. É muito fácil, né? Todos que trabalham. E assim, é importante isso que você está falando, porque vai gerar um certo até alerta, né? Para vocês que estão em casa. Então, de repente, poxa, não é somente por roncar. De repente, você pode estar com um processo de apneia, né? E isso, com certeza, vai debilitar o teu sono e a tua qualidade de vida. No seu dia a dia, olha quanta coisa que a doutora falou que pode acontecer devido às questões de uma noite mal dormida. E a gente percebe nitidamente, principalmente em pessoas que, às vezes, durante o dia, tem aquelas
sensações de lapsos de querer dormir, de sonos, né? De instantes de fraqueza. Um esquecimento, uma fadiga, isso, parece que tá fadiga cansadão. até muscular. Justamente. É por noites, às vezes, mal dormidas. E depende, nossa, mas eu dormi cedo. Dormiu cedo, mas que qualidade foi esse sono? Quantidade e qualidade são diferentes. São diferentes. Então, é bem importante. Doutora, que prazer te receber aqui. Prazer o meu, gente. Carol é excepcional, otorrinolaringologista. É um orgulho para Cascavel ter uma profissional como essa aqui com a gente. Então, agradeço demais você estar aqui com a gente hoje. E seja muito bem-vinda para próximas oportunidades que nós vamos estar conversando. Obrigada, disponível. Sempre que você quiser, me chama aí. Gente, Conversas Acadêmicas de hoje termina por aqui. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Até a próxima.